os muros e espinhos que cercam o meu caminho são vestígios desse amor. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a Crônicas de um Casamento Saudável. Esse é o nosso episódio de número 2, o centro da vida familiar. E mais uma vez, convidamos aqui o nosso palestrante, pastor e responsável pelo departamento de casais, Cristiano da Fonseca. Cristiano, muito bem-vindo aqui ao nosso episódio número 2, o centro da vida familiar. Que maravilha, Alexandre. Um prazer imenso estar aqui com você novamente, para a gente poder gravar essa nova crônica, para poder abençoar nossos irmãos e irmãs, nossos amigos que estão nos ouvindo aí, desse nosso segundo episódio, que tem como nosso tema importantíssimo, o centro da vida familiar. Muito bom. Maravilha, Cristiano. E, assim, já de cara, já no segundo episódio, Sim. Nós já vamos ver um item, talvez o capítulo, a crônica mais importante deste livro, né? E eu quero, Cristiano, iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, né? Lendo aqui para os nossos ouvintes um pedacinho dessa crônica, né? O centro da vida familiar. E eu inicio assim, dizendo que um casal, né, que aparentemente tem um bom relacionamento, muitos anos de convivência, prosperidade financeira, bons imóveis, carros modernos, filhos lindos, educados e saudáveis. Além disso, é intelectualmente provido de muito conhecimento, formação universitária, bom emprego, ainda assim pode ter como final uma triste separação. Cristiano, eu inicio o nosso podcast de episódio número 2 fazendo uma pergunta: por que um casamento com tantos itens bons, com tanta coisa boa, próspero, pode ter como fim uma separação? Muito bom, muito bom. O que está faltando para esse casamento? Rapaz, é triste a gente ter que ouvir falar em separação, né? Essa separação realmente ela é muito triste. Mas, Alexandre, tem muitos fatores que podem desencadear uma separação. Muitos. São todas as coisas que nós colocamos, como diz o tema do nosso podcast de hoje, no centro da nossa família. Então a pergunta que a gente teria que fazer é: qual tem sido o centro da vida familiar? Em que a família tem gravitado? O que tem sido aquele suporte da vida familiar? Aquilo que tem dado a estrutura maior, a que tem suportado as pressões da vida? O que tem sido? Aí a gente deve fazer essa pergunta: será que é a vida financeira que é o segredo do sucesso? Nós vemos aí muitos casais financeiramente não, né? bem, né? E enfim, acabam separados. Então, Sim. A gente pode perceber que o dinheiro, então, não é uma garantia de sucesso na vida familiar. Felicidade e de que esse casamento vai durar. Não vai, então, não é uma garantia. Nem o muito dinheiro e nem a falta do dinheiro também. Nós vamos ver isso aí também. Então, a Bíblia diz o seguinte: se o dinheiro ele exerce uma influência tão grande na vida conjugal, que se porventura, o momento como nós estamos passando agora, de pandemia, muitas pessoas são autônomas. Sim. As pessoas uns têm pequenos negócios, ou seja, elas dependem de um comércio funcionando para poderem terem dinheiro. Estamos assistindo uma deterioração da renda, exatamente. Das famílias, né? Então, se o casal tiver como centro essa renda que entra na família, rapaz, eles vão ter problema. Eles vão ter problema, porque vai haver muita cobrança, porque obviamente os boletos chegam na casa das pessoas. Os boletos não param, né? Nunca. Os boletos eles são imunes a vírus Covid-19. Verdade. Então eles chegam na casa das pessoas e isso de fato certa muita insegurança. Então eu queria ler aqui, Alexandre, para os nossos ouvintes aqui na Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. Aqui um provérbio interessantíssimo que diz o seguinte, acerca desse assunto para aquelas pessoas que têm como centro a vida financeira. O provérbio diz o seguinte, aqui no versículo 4 do capítulo 3 de Provérbios, o 4 e o 5. Diz assim, não vou ler o 5 e o 6, tá bom? 5 e o 6. Vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, todas as vezes que nós temos uma tendência de achar que o dinheiro, que as finanças é que fazem a manutenção do casamento, e dinheiro compra muita coisa boa, né? Sim. Nós não podemos esquecer disso. E nós não somos contra o dinheiro, tá bom? Deixar claro para os nossos ouvintes aí. Claro.
Quanto mais dinheiro para nós, melhor. Mas ele não pode ser o centro. Exatamente. A gente nunca pode esquecer disso. Ele não pode ser o centro da vida familiar. Perfeito. Porque se nós apoiarmos o nosso casamento, o relacionamento familiar baseado no dinheiro, nós estaremos aí correndo um grande risco de ficar sem dinheiro e sem casamento. Que é o que está ocorrendo aí. E aí a gente não quer que aconteça isso nas nossas próprias vidas e nada dos nossos ouvintes. Por isso que a Bíblia nos deixa esse alerta. Não confie no dinheiro, não te estribes nas suas riquezas, não te estribes naquilo Muito que bom você esse provérbio. pode fazer, né? Então, o dinheiro ele tem uma capacidade de comprar talvez bilhetes para um show, bilhetes para um teatro, bilhetes para talvez para uma viagem que o casal tanto queira. E aí, se porventura acontecer, Alexandre, dessas riquezas, desses recursos começarem a diminuir como uma situação como essa agora, se ele é o centro da vida familiar, você pode ter certeza, esse casamento vai passar por dificuldades, vai passar por muitas dificuldades. Porque quando nós falamos agora há pouco, os boletos continuam chegando, as contas continuam chegando, né? E aí a gente vai enfrentar dilemas incríveis, porque muita coisa vem à tona no momento de crise. Muito do que a forma como nós enxergamos um ao outro, como vemos as coisas, como enxergamos o mundo à nossa volta. Se a gente acha que o dinheiro que é toda a importância que tem, por isso que nós damos suor e sangue até pelo dinheiro, então o casamento vai passar um problema muito sério, né? Isso é fundamental, Cristiano. A questão financeira é um dos itens, né, que tem trazido aí grande transtorno para os casais e isso tem gerado uma rota para culminar numa separação. Verdade. Tem um outro item, Cristiano. Será se os muitos anos de convivência, será se não é um item que a gente pode se apoiar, os casais podem se apoiar? Isso acontece. Explica um pouquinho mais sobre isso, como é que você enxerga? Exato, assim, Alexandre, o tempo que nós vivemos um com o outro, a gente acaba que se acostuma, né? Acaba que se acostuma com o jeito, com a maneira como faz as coisas, a maneira de não fazer as coisas, né? E nós acabamos descansando nesse tempo de convivência, ou seja, nós não temos mais a iniciativa de poder investir mais um no outro, não temos mais a iniciativa de fazer alguma coisa diferente para a vida conjugal, para a vida familiar, incrementar esse relacionamento para que ele continue sendo saudável ou para que ele se torne saudável, se for o caso de algum casal que estiver nos ouvindo. Então, o tempo de convivência também ele pode tornar um fator de ser a centralidade do casamento, ou seja, nós nos apoiamos pelo tempo de convivência. Então, a gente não consegue mais observar ou prestar mais atenção no cônjuge. Sim. Não damos mais valor, talvez, a uma dificuldade que um cônjuge esteja passando. Esse casamento fica sem sabor, né, Cristiano? Acaba que fica dessa forma, mas não é saudável. Claro. Não é saudável. Então, nós precisamos não nos apoiar, não pode ser o centro do tempo de convivência. Nós temos que ter um centro aí mais resistente, mais sólido, forte, mais sólido. Uma rocha forte. Essas coisas, como você falou, fez a pergunta inicialmente, o dinheiro, ele de fato está comprovado, ele não é um fator que vai manter um casamento unido. Sim. Ele não mantém um casamento unido. O tempo de convivência, nós já vimos aí vários casos, talvez os nossos ouvintes que estejam nos ouvindo, ou já passaram por isso, ou conhece alguém que já passou. Às vezes a pessoa está ali com 20 anos, 25, 30 anos de casado, de repente você recebe a notícia, a pessoa se separou. Mas... E a gente fala, não entendi, fulano já está há 30 anos casado, 40 anos casado, depois de uma idade, e agora resolve se separar. Então talvez um dos itens que provavelmente eles tenham se apoiado seja nesse tempo de convivência. Exato. Mas chega uma hora que e deixa de olhar para o casamento como uma coisa interessante, como uma coisa que vale a pena e continuar investindo. Então se apoiam nisso e deixam, como diz aí uma música secular aí, deixa a vida me levar. Sim. Só que você tem que dar uma direção para a vida, porque a vida ela vai para algum lugar, mas para onde que você está querendo ir? Então o casamento é a mesma coisa, você tem que dar uma direção para o seu casamento, você tem que continuar, ainda que tenha 20, 10, 15, 30 anos, aí você tem que continuar pensando em investir e melhorar cada vez mais no casamento. Então é isso aí. E o que mais? Cristiano, eu estava observando aqui ainda nessa linha, né, das finanças, é questão dos bens acumulados, né? Muitas vezes casamento, esse casamento gera bens, então os casais vivem para gerar um conforto, né? Acumular bens, seja para o seu próprio conforto, ou seja para deixar para os filhos, né? Para os herdeiros. Esse também não é um item que dá para se apoiar, né? De forma nenhuma, Alexandre, de forma nenhuma.
Às vezes a gente percebe que os casais, principalmente os casais mais modernos, onde o homem e a mulher eles trabalham, eles tendem, obviamente, porque é estatisticamente comprovado que o casal, o casamento em si, ele proporciona uma qualidade financeira melhor para as pessoas. Ou seja, Claro. nós temos uma tendência de poder acumular mais bens, ter um pouco mais de tranquilidade financeira, o casal. O solteiro, ele entra mais, é bem mínima essa questão. O casal tem mais condições de poder conseguir mais bens materiais. Sim, certeza. Só que às vezes quando você se apoia nisso, você tem um certo patrimônio, cara, é impressionante como a gente, às vezes quando passamos por crises, a gente começa a olhar pelas coisas que nós temos e vemos o que nós vamos ganhar se porventura o nosso casamento se romper. Sim. Olha só. Tem Ou seja, é dessas como se questões. nós fôssemos uma sociedade, que aí chega algum momento, a gente não consegue mais caminhar junto, agora vamos ver o que nós vamos ter que dividir. O que nós acumulamos e agora cada um vai ficar com sua parte, seu quinhão. Exato. E aí a gente deixa de olhar para o outro, cara, e ver o outro como simplesmente um mero societário. Sim. Agora nós vamos sentar para ver o que nós vamos levar. Então, ou seja, se apoiaram no acúmulo de bens e certamente não deixaram de olhar um para o outro como pessoas, não como um sócio. Sim. Que participa nos lucros desse empreendimento que é o casamento, podemos usar assim. E aí, obviamente, isso não vai sustentar também um casamento. Muito pelo contrário, pode ser até razão de separar o casamento. A questão dos bens acumulados passa a ser um empecilho, Um né? empecilho, certamente. Muito interessante, Cristiano. Quero avançar aqui nos itens, né? Muitos deles com questões financeiras, mas um item também muito importante é essa questão da formação, né? Uhum. Ter formação universitária, né? Meu cônjuge ser alguém, um doutor, ser alguém super estudado, né? Meu casamento vai ser bom. Meu casamento vai... Tá garantido. E vai estar garantido, e meu cônjuge vai conseguir um bom emprego. Claro que vai combinar lá na questão das finanças, mas a boa formação também não é um item. Né? Então, a formação universitária, ainda mais nos nossos dias, que tem, infelizmente, ajudado e contribuído muito, de certa forma, as pessoas se tornarem cada vez mais individualistas, mais independentes umas das outras, e até no sentido de discussão, né? E a família acaba que sofre muitas vezes com isso. Então, o casamento vai acabar enfrentando problema com isso, porque se um dos cônjuges não tem o mesmo interesse, o mesmo ímpeto para buscar o conhecimento, o que tem esse desejo de buscar conhecimento, ele pode acabar olhando para o outro e achando que o outro é inferior a ele, que não está buscando as mesmas coisas que ele, e aí isso pode tornar um problema. Claro. Então, a formação universitária é excelente, acho que todos devem buscar, tem que buscar sim, faz parte da nossa vida, é um dos alicerces da nossa sociedade, mas ele não pode tornar o centro da vida familiar. Perfeito. Nós temos que botar na nossa cabeça, no nosso pensamento, que a família, o casamento, ele é mais importante do que tudo isso. Então, as crises que surgem muitas vezes, às vezes é por uma questão como essa. Formação que um tem e o outro às vezes não tem, e quando se casaram, um sabia que o outro não tinha essa formação e às vezes quer impor no outro uma situação como essa. Então, isso certamente vai trazer muita dificuldade para o casamento. E aí a pessoa, ela acaba se apoiando como aquilo ali, como um centro, né? Como algo importante para o casamento dela avançar, se o cônjuge tiver uma formação da expectativa que aquela pessoa tem, né? E até as ideias elas são boas, né? Sim, claro. A motivação às vezes é muito boa, né? Porque, claro, se você tem uma formação melhor, obviamente você também vai ter um emprego melhor. Você talvez vai ter uma renda melhor. Então, às vezes a intenção, a motivação é muito boa, mas aí nós temos que verificar se o cônjuge que talvez não tenha esse mesmo interesse de buscar, talvez já esteja de certa forma, digamos aí, acomodado na vida do conhecimento, de buscar conhecimento, etc e tal. E aí não podemos tornar isso como um fator de separação. Claro. O que acontece muitas vezes. Porque a gente olha para o outro e fala assim, você não quer nada com a vida, você não quer me acompanhar, não sei o quê, e acaba que, pronto, é um motivo aí de separação, porque o outro vai se sentir inferiorizado. Perfeito. Então temos que tomar cuidado com isso aí. Não pode ser o centro da nossa vida. Muito bom, Cristiano. São itens fundamentais. Então eu queria fazer aqui uma outra pergunta, né? O que tem sustentado a nossa vida familiar? Certo, que tem sustentado a nossa vida familiar. Tem mais uma coisa, Alexandre, que eu queria Vamos lá, então. Que muitas vezes os casais fazem muito, especialmente se ainda não tem filhos. Filhos, importante esse tema. Quando não tem filhos ainda, se o casamento está passando por alguma dificuldade,
o que é muito comum, passar por alguma crise aí, alguma situação delicada, e às vezes colocam a esperança, a redenção do casamento, a fato de ter um filho. Sim. E aí, infelizmente, muitos acabam colocando um peso muito grande na expectativa dessa criança, achando que a criança, a vinda dessa criança vai ser a salvação do casamento. E filhos é uma bênção. Com certeza. Aqui em Salmo 127, se nossos ouvintes estiverem com a Bíblia aí, pode nos acompanhar, eu anoto para ler depois, diz que filhos, eles são a herança do Senhor. Sim. Então, filho nós enxergamos como uma bênção, mas eles não podem ser o centro da vida familiar. Sim. Eles não podem se tornar ali um fator determinante para uma boa vida conjugal. Sim. Ou seja, o filho ele vai ter um poder de poder melhorar a nossa qualidade conjugal. Esse é um engano, né? É um engano. Na verdade, isso deveria vir depois de uma estabilização, aí sim nós podemos pensar em ter filhos, mas eles não podem se tornar. Quero só ver o versículo aqui, Alexandre, Sim. Salmo 127, versículo 3, diz o seguinte: a herança do Senhor são os filhos. Então, filho, ele é uma herança do Senhor, mas eles não podem ser o centro da nossa vida O familiar. casamento girar em torno deles, Dos né? filhos, a opinião dos filhos em relação ao casamento. Infelizmente, nós vemos hoje com esse avanço do conhecimento das mídias sociais, os adolescentes, os jovens têm tido muito conhecimento, têm tido muita informação, têm tido muita imagem diante deles de pais que se separam por motivação dos filhos. Ou seja, os filhos também têm uma participação na separação desse casal, ainda que haja toda essa estrutura que nós estamos falando até aqui, de vida financeira estável, bens acumulados, formação, o que mais nós falamos aí? Formação universitária, e muitas vezes os filhos que são a herança do Senhor, às vezes se tornam um fator de separação, porque agora eles cresceram, agora eles têm um maior conhecimento, às vezes as dificuldades que o casal pode estar enfrentando, e aí eles se tornam um fator determinante. Eles chegam para os pais, talvez, é melhor vocês se separarem, não se preocupem com a gente. E aí, às vezes, os casais que já estão passando por crise aceitam essas informações e acabam indo pro divórcio, o que é muito triste, né? Muito triste. Então, se o casal ali, os filhos, eles são o centro da vida familiar, também o casamento vai passar por dificuldade. Muito interessante, e a gente tem assistido isso, né, Cristiano? Uhum. A questão dos filhos. E aí eu já emendo, acho que eu já posso falar sobre, Sim, né, essa temática. Nosso tempo tá passando aqui, e eu quero que a gente avance para os nossos ouvintes irem na linha que nós estamos trabalhando dentro do livro. E aí eu quero perguntar, né? Eu fiz essa pergunta, mas você fez esse adendo muito importante, a questão dos filhos, né? E valeu a pena você fazer esse comentário. Então, o que tem sustentado a nossa vida familiar, né? Você está querendo trazer analogias, alguns exemplos? Exato. Conte mais um pouquinho para nós aí. A gente olhar para tudo isso que nós falamos aqui, a gente não somos contra nada do que nós abordamos aqui. Nada contra dinheiro, nada contra bens acumulados, nada disso. Filhos sempre é uma bênção, como nós acabamos de ler em Provérbios. Mas se esses itens nós temos colocado como o centro da nossa família, a gente pode passar por muita dificuldade. Veja bem, Alexandre, no nosso livro que nós estamos abordando aqui, o Centro da Vida Familiar, ele coloca uma analogia bem interessante, que é a roda da bicicleta. Né? Ali, a roda da bicicleta com seu pneu, com o aro, os raios, e no seu centro ali o cubo. O cubo é o que liga, o que sustenta, o que mantém de fato a bicicleta girando, rodando. É o aro, o cubo. O cubo, ele que é essa parte que liga todas essas questões. Ela que sustenta, na verdade, vamos botar aí como os raios, né? Sim. A vida social, a vida financeira, os filhos, formação profissional, o dinheiro, enfim, toda essa questão que envolve a vida familiar, na verdade, ela precisa ter um centro. Claro. Elas não podem ser o centro. Então, o que é que tem que ser o centro da nossa vida familiar? Que eu acho que é isso que nossos ouvintes devem estar se perguntando. Então, o que é que tem que ser o centro da nossa vida familiar? Já que todas essas coisas que são boas, são bonitas, são belas, são desejáveis, e ainda que tenhamos todas essas coisas, muitas vezes nós vemos muitos casamentos, infelizmente, volto a frisar, infelizmente, acabam em divórcio, né? Em separação. Porque colocaram todos esses itens como centro das suas vidas.
Isso se tornou a coisa mais importante que a família busca, e isso a família gira em torno dessas coisas, ou seja, do dinheiro, seja por causa dos bens, ou seja por causa dos filhos, ou o próprio tempo de casamento, e aí deixam de colocar de fato um centro que seja resistente, que seja forte, capaz de suportar as pressões da vida. Né? Esses exemplos que nós citamos aqui, Alexandre, me faz lembrar também, rapidamente, de uma família do Antigo Testamento, que eu acho que nossos ouvintes já devem ter ouvido, Jó, ele de fato ele experimentou isso que nós estamos falando de uma forma muito prática, porque eles perderam tudo. Imagina, ele perdeu todos os bens que ele possuía, a Bíblia diz que ele era muito rico, ele perdeu os bens, ele perdeu os seus filhos, ele tinha 10 filhos num único dia, não foi dias alternados, foram um único dia, ele recebeu essas notícias todas num dia só. Você imagina como é que ficaria o casamento de um cidadão como esse? Essa figura que nós acabamos de ver. Com certeza. Retrata bem isso teria que nós como estamos resistir. vendo. Então, se o centro da vida familiar de Jó fosse tudo aquilo que ele possuía, até mesmo a sua própria saúde, que sofreu um revés terrível, ficou muito doente, imagina como é que fica a esposa numa situação como essa. Sem os bens, sem os bens, filhos, sem os filhos, sem saúde. E o marido adoentado. O marido adoentado, ele tinha coceiras terríveis, né? Que a Bíblia fala que ele usava cacos de telha para poder se coçar. Ou seja, o contato físico aí não tinha. Afetou toda a estrutura da vida. Inclusive a esposa dele chega para ele lá em algum momento e fala assim: olha, tudo que tu tá passando aí, faz uma coisa, é melhor para ti. Amaldiçoa teu Deus e morre. Então, qual é a resposta que Jó deu para ela? Também um pouco ignorante também, né? Vamos dizer que Jó também estava passando uma situação difícil. Era um momento difícil, tenso, né? Porque o que era caro para Jó não eram os bens que ele possuía, não era até mesmo os filhos que ele tinha, mas na verdade era Deus. Ele sabia que Deus era o provedor de todas as coisas. E é isso que nós queremos trazer para os nossos ouvintes. Perfeito. O que tem que ser o centro da nossa vida familiar? O que vai sustentar? É a partir desse centro, né, Cristiano? Isso. É a partir desse Deus, dessa rocha, né? Exato. O Senhor é a nossa rocha, que nós ganhamos, né? Nós recebemos, né, a nossa saúde. Exatamente. A herança do Senhor, que são os nossos filhos. Exatamente, Alexandre. Os nossos recursos, a nossa formação educacional. Exatamente. Né? Provém dele, tudo provém dele. E Jó, ele teve esse entendimento, tanto que ele fala para sua esposa. E é incrível, né, Cristiano, porque mesmo numa situação tão negativa de Jó, né? Densa. Tão tensa, né? Tensa, e ele ainda tensa. se lembrou, né? E ele deu uma resposta muito interessante para ela, que eu acho que serve tanto para nós, né? Quanto para os nossos ouvintes, Alexandre, que ele fala de Deus dá e Deus tira. É interessante você estar passando por uma situação dramática, como o Jó estava passando, enfrentando, e muitos casais enfrentam isso, e muitas vezes se esquecem disso, porque fez de outras coisas o seu Deus. Perfeito. Essas coisas que nós estamos mencionando aqui pode se tornar um Deus para cada casal. Eles giram em torno daquilo, aquilo é o centro de confiança, de segurança, de satisfação deles. E esquecem que tudo que nós temos provém de Deus. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Deus, ele é a origem de todas as coisas. É Ele que abençoa, é Ele que muitas vezes a maldição que nós temos o conhecimento de ser uma coisa muito ruim, às vezes é a questão de você ter perdido alguma coisa. É uma coisa negativa que tem acontecido com você. Foi o que aconteceu com Jó. E ele perdeu tudo isso, Alexandre, e tanto que ele entendeu isso, e espero que nossos amigos que estão nos ouvindo entendam também. Por mais crise que o casamento passe, a família esteja passando, a solução, Alexandre, nunca é a separação. Perfeito. Nunca é a separação. Eu me espelho nesse exemplo que eu acabei de dar de Jó, porque a sua perseverança, a sua fé posta em Deus, a sua confiança posta em Deus. A esposa não largou dele, Alexandre, diga-se de passagem, muito é importante bom frisar isso. Mesmo ela na situação desesperadora, falando coisas totalmente fora da palavra de Deus. Exato. Mas Jó, na sua atitude, o seu fundamento era tão sólido que acabou ganhando a esposa, né? Exatamente. E assim, a esposa teve um papel importante, porque apesar dela ter mandado Jó amaldiçoar o Deus dele e pedido para que Jó morresse, né? Essa mulher, ela continuou com ele. Muito interessante. Ela né? continuou com ele. Ela não abandonou. Como, infelizmente, quando vem crises hoje, é muito fácil. As pessoas largam, elas esquecem seus compromissos, elas esquecem seus votos de casamento, elas esquecem a aliança que é feita com Deus. Sim. Com o cônjuge.
que é representado nossa aliança com Deus. Então, Alexandre, esse exemplo da roda bicicleta é mais ou menos isso. Me lembrei dessa experiência de Jó, porque ela retrata muito bem o que nós estamos falando aqui e o que nós estamos vivenciando nos nossos dias atuais. Por falta, talvez, de um acompanhamento, por falta, às vezes, de uma orientação, infelizmente, muitas famílias têm se perdido nesse terreno da vida conjugal. E aí não teve o dinheiro, não teve o tempo de convivência, não teve os filhos, não teve o acúmulo de bens que pudesse sustentar esse casamento. Assim como uma bicicleta, ela não gira, não roda, se ela não tiver os seus raios ali, toda aquela engrenagem, com o seu cubo resistente. É ele que suporta a pressão toda. E pegando essa analogia, Cristiano, ele também divide, né? Os raios, cada um tem ali a sua função, né? Tem a sua importância, né? Exatamente. E o cubo, ele dá o equilíbrio, né? Exatamente. O equilíbrio para administrar todos esses itens, né? Esses itens. E fazer com que essa engrenagem, essa roda possa ter uma harmonia. Ter uma harmonia e poder ir longe. Perfeito. Porque muito a vida bom. Conjugal, ela não é como nós falamos da última vez, nós nos encontramos aqui, Alexandre, ela não é uma corrida de 100 metros. Sim. Ela é uma maratona e com obstáculos. Esses que nós colocamos aqui, elas podem ser obstáculos. Elas podem ter um fator de separação. Sim. As próprias coisas das quais nós confiamos que elas serão a sustentação do relacionamento, que vão conseguir sustentar um casamento, sustentar uma família, às vezes são os próprios fatores que acabam levando uma família à separação. Então, seja os bens, seja o bom emprego, seja a questão financeira, seja a questão de formação universitária, seja qual for, de conhecimento que a pessoa busque, às vezes pode ser o fator que vai levá-los à separação, lamentavelmente. E é o que nós não queremos para os nossos ouvintes. Queremos, pelo contrário, que eles sejam cada vez mais unidos, colocando o centro correto. Sim. Colocando o centro correto na relação deles. É importante demais, Alexandre. A gente ignora muitas vezes o fator espiritual na vida conjugal. Sendo que ela é a principal. A gente ignora demais isso. Nós olhamos somente para o que nós estamos enxergando, o que nós estamos vendo, o que nós podemos apalpar. É isso que muitas vezes nós botamos a nossa segurança. Isso acaba se tornando um Deus para nós. E esquecemos do verdadeiro Deus, que é Ele que provém, como você falou, todas as coisas provêm dele, né? Ele é o centro, né? Ele é o centro. Cristiano, o que nós temos mais aí? Nosso tempo já está se esgotando, passa muito rápido. São crônicas. Essa crônica é uma crônica maravilhosa, né? O centro da vida familiar. E graças a Deus ela já está aqui no nosso segundo episódio e a gente, talvez o autor, né? Talvez os autores aqui do livro tenha colocado ela nesse segundo episódio para que nós, né, estamos aqui compartilhando, conversando e nossos ouvintes já possamos ir praticando, né? Já colocar, já considerar diante de Deus. Exatamente. E a gente possa, a partir de agora, né, através desse alerta que o Senhor está falando para nós aqui nesse livro, nesse podcast, já praticarmos e colocarmos Deus, o Senhor, como o centro da nossa vida familiar, né? Isso mesmo. Então, vamos lá, Cristiano. O que você quer trazer mais aí para os nossos ouvintes que você viu nessa crônica? Amém. Muito bom, Alexandre. Ver se essas coisas que nos são caras, né, que nos são importantes, que nós falamos todas são importantes para a manutenção da vida conjugal, mas elas não podem ser o centro. Se elas ocupam o centro da vida familiar, quando surgir dificuldade, a tendência é o casamento entrar em colapso. E nós não queremos isso. Então, como nós queremos que Deus que Ele seja de fato o centro da nossa família, eu queria dar aqui, Alexandre, 4 dicas para os nossos ouvintes. Só 4 dicas, não vou me estender muito porque nosso tempo já está se esgotando. Então, Cristiano, dá uma pausazinha, deixa o nosso ouvinte pegar uma caneta aí que ele vai anotar. Correto. Essas 4 dicas aí, como podemos mudar este quadro, né? Colocando Deus no centro da vida familiar. Como fazer isso, né? Eu acho que chegamos num momento aqui do nosso podcast muito importante, né? Que é a prática. Exatamente. E aquilo que Deus está falando. Exatamente. Então vamos lá, o primeiro, Cristiano. Que os nossos ouvintes possam anotar aí. Se não, depois você pode vir aqui no nosso podcast e acessá-lo, tá bom? O primeiro que eu queria falar, Alexandre, para que a gente possa realmente colocar Deus como sendo a nossa vida familiar, é a gente ensinar no nosso lar quem é Deus. Maravilha. Quem é Deus? Precisamos conhecer esse Deus. Então nós precisamos querer conhecer quem é esse Deus. Nós precisamos querer nos aproximar de quem é esse Deus. Deus não pode ser somente um nome. Não pode ser somente alguma coisa que a gente mencione por costume, por tradição religiosa. Nós temos que de fato conhecer quem é esse Deus. O Deus que a Bíblia nos ensina.
Esse Deus nós precisamos conhecer. Precisamos saber qual é o papel dele na nossa vida familiar. Qual o papel que Deus desempenha dentro da nossa vida familiar. Se ele for somente um nome, ele certamente não vai causar nenhum efeito na nossa vida. Então nós precisamos conhecer Deus. Maravilha. Precisamos ensinar Primeiro no nosso passo. lar Deus. Porque ele que tem que ser o centro, que nós falamos agora há pouco, ele que é dele que provém todas as coisas. Sim. Todas as coisas provêm dele. Então esse vai ser o primeiro ponto, Alexandre, que a gente espera que nossos ouvintes aí levem bastante a sério. Maravilha. Segundo ponto, Cristiano, o que nós O segundo podemos fazer? Igualmente importante, porque através dele é que nós vamos de fato conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus incrível que sustenta todas as coisas através do seu poder, que é as Escrituras. Graças a Deus por Rapaz, elas, pela palavra. Olha, Alexandre, eu não tenho nada contra os livros, tá? Que são publicados, as palestras que são ditas, não tenho nada contra isso, de forma nenhuma. Elas são importantíssimas, que nos ajudam bastante, mas se nós não conhecermos o que a Escritura nos diz acerca de Deus, que ela nos diz acerca do que é o casamento, nós certamente iremos fracassar. Sim. Certamente nossos ouvintes já devem ter ouvido, mesmo pessoas que estão indo à igreja, mesmo pessoas que conhecem, que andam com a Bíblia, muitas vezes enfrentam o problema do divórcio, da separação. Sim. Nós não queremos um Deus religioso na nossa casa, nós queremos um Deus que viva, um Deus que participe, um Deus ativo, que opere realmente na nossa vida. E para conjugal. conhecer esse Deus, Cristiano, a gente precisa ir às Escrituras. As Escrituras. Lá Deus se revela. Lá ele se E ele manifesta. fala para os casais. Exatamente, Muito bom. Alexandre. É importante que a gente faça isso. Precisamos criar, eu vou falar mais dois aqui, tá bom? Tem mais dois. Tem Vamos mais lá. dois. Vamos pro terceiro. Então, o primeiro é ensinar em seu lar sobre quem Deus é e qual é o seu papel em nossas vidas. Perfeito. O segundo é estudar as Escrituras, né, de forma tanto individual como em família, porque é dela que provém a sabedoria e o entendimento correto acerca de como Deus enxerga esta instituição chamada casamento e família. E o terceiro é ter o hábito maravilhoso de se reunirem em família. Maravilha. É importante aproveitar esse período aí de isolamento. Alguns que ainda estão tendo esse isolamento nas suas casas, aproveitem, mesmo quando eles tentam passar, criem esse bom hábito de poder se aproximarem, terem momentos de confraternização espiritual na sua casa. Cantem um hino, leiam um trecho da palavra, falem um pouco das dificuldades uns para os outros. Esse seria o terceiro item, Alexandre. E por fim, o último item, Muito bom. que eu quero que nossos ouvintes aí prestem bem atenção, é orem sempre. Façam isso como prioridade na família. Fundamental a oração. Alexandre, a oração, ela tem um poder incrível. Primeiro e último recurso. É o primeiro e último recurso. Exatamente, muito bem. É até um livro publicado pela editora Árvore da Vida, né? Olha aí. É o primeiro e último recurso, importante. Nos ensina isso, nos mostra a importância que a oração tem em todos os momentos, em todos os âmbitos da nossa vida. Então a oração é fundamental, Alexandre, porque ela cria intimidade entre o casal. Ela cria intimidade entre a família. Porque ela cria uma coisa que a gente não consegue produzir, que é exatamente a intimidade. Que é um dos fatores da vida familiar, do casal, é a intimidade. Claro. É poder chegar na vida familiar e dizer, olha, eu estou passando por isso, preciso que vocês orem por mim. Quão bom seria se o marido, a esposa, os filhos pudessem ter esse momento de dizer, olha, orem por mim, olhem pela minha escola, olhem pelo meu trabalho, olhem pela minha saúde, orem por, eu não estou me sentindo bem, estou passando por uma dificuldade, orem por mim. Sim. Então imagina uma família que tem esse hábito saudável de fazer isso de forma regular, constante. Isso independente de horário. Às vezes a gente quer colocar um horário fixo. Se conseguir, seria maravilhoso. Mas às vezes até antes da hora de dormir. Claro. Se esse é o momento que tem, aproveitem esse Amém. momento. Mas Seja. não deixem de orar juntos. Perfeito, Isso é Cristiano. fundamental, porque eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, Alexandre, que quando você ora por alguém, você não fala mal dessa pessoa. Sim. Isso é muito importante. Você não fala mal dessa pessoa. Você vai querer o bem dessa pessoa. Então imagina você orando pela sua esposa orando por você orando pelos seus filhos. Você vai querer só Imagina que coisa Isso maravilhosa. é uma bênção. É uma bênção. É maravilhoso. Cria um ambiente harmônico, né? E Deus vai falar e vai operar. Se tiver ali uma situação, Deus já vai falar na oração. É isso aí. Então são esses 4 itens, Alexandre. Queria deixar para os nossos ouvintes aí. Espero que a gente tenha conseguido, de alguma maneira, ajudar aqueles que estiverem nos ouvindo e que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Cristiano, muito bom. Esse é o nosso último ponto aqui do nosso podcast. Mas quero encerrar, né, praticando isso, né? Eu queria que você pudesse orar pelas famílias, Amém. pelos casais, abençoar os casais. Esse podcast, esse episódio número 2 é um episódio muito importante. Verdade. Então, queria que você orasse pelos casais, pelas famílias, para que Deus possa ser o primeiro e último recurso dessas famílias. Amém. Então, Vamos orar. Então, se onde você estiver, baixe a sua cabeça. Se não estiver dirigindo, por favor, não baixe a cabeça.
Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Amém. De através desse instrumento poder levar a sua mensagem a tantas pessoas que irão nos ouvir, para poder alcançar muitas e muitas famílias que certamente estão passando por dificuldades. Amém. Seja em qual for a área que eles estejam enfrentando, nós oramos em Teu nome, porque sabemos é que de Ti que vem as boas dádivas, do Pai das luzes, aquele que ilumina os nossos corações, aquele que resplandece no meio das trevas, das dificuldades, trazendo luz, trazendo afeto. Amém. Restaurando, Senhor, realmente as famílias, os casamentos, os relacionamentos de pais e filhos. Oramos para que de fato o Senhor seja o centro de cada família que tem nos ouvido. Olhe pela vida de cada um deles, Senhor. Nós nos preocupamos e levamos cada um deles em nossos corações. Oramos para que o Senhor possa de fato alcançá-los com a Tua graça, Amém. com a Tua misericórdia e com o Teu grande amor, Senhor. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Amém, aleluia. Graças a Deus, Cristiano. Graças a Deus por essa palavra. Nós também aqui que estamos compartilhando e conversando sobre essa crônica também somos bastante ajudados. Verdade. E quero agradecer a audiência, aos nossos ouvintes, né? Dizer que você pode curtir aí a página da Igreja no Gama, né? Dar o seu like se você gostou desse podcast. Nós estamos deixando na descrição sobre o livro, né? Como fazer a aquisição do livro e que livro que nós estamos comentando, né? E pode também comentar, né, aí no podcast o que você achou, né? Dessa temática, e que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Então até uma próxima no nosso podcast número 3. Até já, grande abraço a todos. Amém.